O tema deste vídeo é o regime simplificado dos trabalhadores independentes e a possibilidade de poderem ter uma redução dos coeficientes no ano do início da atividade e no ano seguinte. Quero-lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. O IRS e a fiscalidade, como o IRC, o IVA, a segurança social, são temas amplamente desenvolvidos nos cursos práticos da Certform. Em certform.pt, em e-learning e live streaming, pode consultar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. E as matérias fiscais, elas são desenvolvidas, por exemplo, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, o IRS, a Segurança Social, o IVA, o IRC, claro, no curso prático de IVA, no curso prático de IRC, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, e a matéria do IRC é especialmente desenvolvida no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Este curso tem um desenvolvimento especial de matérias de IRS e de Segurança Social. Os cursos da Certform são cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. São cursos que vão permitir obter os conhecimentos, as ferramentas e as competências para que possa enfrentar os seus desafios profissionais com a preparação adequada. Atualmente os nossos cursos são full online, 100% online, ou em e-learning ou live streaming, ou seja, em direto, em tempo real. Bastará ter um computador, um dispositivo com câmara e som, e dessa forma poder efetivamente participar nos cursos da Certform. Cursos que permitem obter no final um certificado SIGO, a plataforma oficial que as entidades de formação certificadas, como é o caso da Certform, utilizam para a emissão dos certificados de formação profissional aos seus formandos. São também cursos que estão reconhecidos para que as entidades patronais, ao promoverem a formação aos seus colaboradores, possam contemplar as 40 horas anuais de formação profissional contínua a que os trabalhadores têm direito. Vamos então abordar o tema de hoje. Para tal, eu vou começar pelo código do IRS. Temos no portal das finanças o código do IRS atualizado e o artigo 31 do código do IRS é o artigo do regime simplificado. Este artigo ele começa por consagrar os diferentes coeficientes que se aplicam a quem exerce a atividade profissional ou empresarial no regime simplificado, a chamada categoria B. O regime simplificado que se aplica àqueles que não alcancem 200 mil euros em volume de negócios ou que não optem pela contabilidade organizada, porque a contabilidade organizada é obrigatória no ano a seguir ao qual são ultrapassados 200 mil euros em volume de negócios, ou por opção. O sujeito passivo pode optar pela contabilidade organizada. Estão estabelecidos aqui os coeficientes para quem está em regime simplificado. Por exemplo, 0,15 às vendas de mercadorias e produtos, 0,75 aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151, 0,35 aos rendimentos das prestações de serviços que não estejam previstos nas alíneas anteriores,
Estão aqui os vários coeficientes que se aplicam às atividades do exercício independente do regime simplificado. A categoria B em regime simplificado. Por exemplo, 0,50 aos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento localizados em área de contenção. Se não for uma área de contenção, será 0,35. Vamos ao número 10 deste artigo e está aqui, efetivamente, aquilo que eu hoje quero abordar. O número 10 do artigo 31 do Código do IRS, o regime simplificado para a categoria B, dos rendimentos empresariais e profissionais, trabalhadores independentes, refere que os coeficientes previstos nas alíneas B, C e F, alíneas B, que estabelece 0,75, C, 0,35 para as restantes prestações de serviços não elencadas no B. E também, segundo o número 10, a linha F, e a linha F respeita ao coeficiente de 0,10 aos subsídios destinados à exploração e restantes rendimentos da categoria B não previstos nas alíneas anteriores, os rendimentos aos quais sejam aplicados estes coeficientes do número 1, eles são reduzidos em 50%, os coeficientes são reduzidos a metade, e 25%, a um quarto, no período de tributação de início de atividade 50%, e no período de tributação seguinte, 25%. Portanto, uma redução destes coeficientes de 50% para o período de início de atividade e em 25% para o período de tributação seguinte. Mas para que isto aconteça, nesses períodos, o sujeito passivo não pode auferir rendimentos da categoria A, que é o trabalho dependente, ou da categoria H, e que são as pensões. Também o disposto no número anterior não é aplicável nos casos em que tenha ocorrido cessação de atividade há menos de 5 anos. Para compreendermos melhor o que aqui está estabelecido, vamos dar um exemplo concreto. Temos aqui um caso prático dos manuais de fiscalidade que eu elaborei para os cursos da Certform e no dia 4/6 do ano de 2020, o Pedro deu início de atividade com o código 1002, que são os desenhadores, tendo obtido como trabalhador independente um rendimento anual bruto no ano 2020 de 15.000 euros. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: estará o Pedro abrangido pelas reduções ao coeficiente estabelecidas para o primeiro e segundo anos de atividade? E depois uma segunda questão: o que seria alterado caso o Pedro tivesse auferido, em simultâneo, 19.200 euros de rendimento bruto do trabalho dependente? Bem, vamos começar por responder à primeira questão. Vamos considerar que o Pedro tem rendimentos da categoria B, trabalhador independente. Ele iniciou a sua atividade no dia 4/6 do ano 2020. 2020 é, por isso, o ano do início da atividade, independentemente de ter sido em junho, poderia ter sido em agosto, poderia ter sido até em dezembro. Bom, o que conta é que em 2020 é o ano do início da atividade como trabalhador independente. E com o Código 1002. O Código 1002 é o código que respeita
de acordo com o anexo 1 da tabela de atividades do artigo 151 do Código do IRS, estão aqui os códigos esses que se traduzirão mais à frente na aplicação dos tais coeficientes. Quem tem uma atividade iniciada dentro destes códigos está sujeito a 0,75 de coeficiente. Portanto, desenhadores, é o código 1002, um código que consta da lista anexa ao artigo 151 do Código do IRS. Bom, a resposta a esta questão passa pela análise do artigo 31 do Código do IRS, o regime simplificado. Já vimos, no âmbito do regime simplificado, a determinação do rendimento tributável obtém-se através da aplicação dos seguintes coeficientes: 0,75 aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151. O Pedro, tendo rendimentos da categoria B, ele teria no portal das finanças que preencher o chamado anexo B, e uma vez que se trata de um desenhador, ele tem rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela do artigo 151 do Código do IRS. E os 15.000 euros são o chamado rendimento bruto da categoria B. Ele declara 15.000 euros no campo 403. E a autoridade tributária, ao verificar que não há o anexo A, foi apresentado o anexo B, mas não existem rendimentos do trabalho dependente ou de pensões, vai, considerando que se trata do primeiro ano de atividade e considerando que estes rendimentos estão cobertos pela redução dos coeficientes, de acordo com o número 10, os coeficientes previstos na alínea B, a alínea B são os tais 0,75, como já vimos, C e F, do número 1, são então reduzidos em 50% e em 25% no período de tributação de início de atividade, 50%, e no período de tributação seguinte, respectivamente, ou seja, 25% no ano seguinte. E a condição, desde que, nesses períodos, o sujeito passivo não aufira rendimentos do trabalho dependente, categoria A, ou de pensões, categoria H. Sendo assim, consideramos o período de tributação de início de atividade do Pedro o ano de 2020, independentemente de ter sido em junho ou qualquer um dos meses. Se aconteceu em 2020, é esse o período do início da atividade. E o período de tributação seguinte será o ano de 2021. Ao aplicarmos o número 10 deste mesmo artigo ao caso concreto, o tal coeficiente de 0,75 que o Código do IRS, no seu artigo 31, número 1, a linha B, faz referência, que se aplica 0,75 aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151, e claro está que o artigo 151, eu já mostrei, não é? Mas aqui no Portal das Finanças, a classificação das atividades do artigo 151 e o anexo 1 é a tabela de atividades, onde consta, nesta tabela, como já vimos, o código 1002 desenhadores. Isto significa que, efetivamente, estão reunidas as condições para que se aplique uma redução no primeiro ano de 50% ao coeficiente. Vamos reduzir em 50% os 0,75. Basta fazer 1 menos 0,50 vezes 0,75 dá 0,375. Metade, obviamente, de 0,75. Passa o coeficiente de 0,75 para 0,375, o que vai provocar
uma diminuição do rendimento líquido da categoria B, que será objeto de englobamento. Ou seja, no primeiro ano de atividade na categoria B, que é o ano de 2020 para o caso em concreto, o mesmo coeficiente 0,75 será reduzido e dessa forma aplicaremos 0,375. Fazendo as contas, o Pedro em 2020 obteve como rendimento da atividade independente 15.000 euros. Este é o chamado rendimento bruto da categoria B. Este rendimento vai ser transformado no rendimento líquido. Como em 2020 teve rendimentos da categoria B e não da categoria A, trabalho dependente ou H pensões, a autoridade tributária, ao verificar que apresentou o anexo B e não o anexo A, aplicará o coeficiente com a redução de 50%, ou seja, 0,375 vezes 15.000, o que dá 5.625. Este é o valor que vai ser objeto de englobamento. O trabalhador independente, quando preenche o seu anexo B, ele declara sempre os 15.000 euros. Ele não vai aplicar qualquer redução por sua iniciativa. Ele declara os 15.000 euros, ou seja, o rendimento bruto da categoria B. A autoridade tributária, quando verifica que este rendimento não é acompanhado simultaneamente com rendimento do trabalho dependente ou das pensões, caso em que o trabalhador preencheria o anexo A, considerando também que estamos no primeiro ano ou no ano do início da atividade e considerando que o coeficiente consta do número 1 da linha B, está sujeito a redução de 50%, vai aplicar a autoridade tributária, em vez de 0,75 a este valor, vai aplicar 0,375, metade, e, portanto, há uma redução do valor que é objeto de englobamento. O rendimento líquido da categoria B, efetivamente, tem, assim, uma redução. O englobamento significa que os rendimentos, ao serem englobados, eles depois vão ficar sujeitos, o somatório dos rendimentos líquidos objeto de englobamento, às taxas que estão previstas no artigo 68 do Código do IRS, as chamadas taxas gerais. A autoridade tributária depois vai, no cálculo do imposto, vai enquadrar o rendimento global líquido num destes escalões, ou chamado rendimento coletável num destes escalões, para depois aplicar a respectiva taxa de IRS, que pode variar entre os 14,5% até ao máximo de 48%. Isto vai depender do conjunto de rendimentos do sujeito passivo ou, quando apresenta em conjunto, do agregado familiar. Isto no primeiro ou no ano do início da atividade. O mesmo coeficiente será reduzido em 25%, fazendo 1 menos 0,25 vezes 0,75, o que dá 0,5625 no segundo ano de atividade na categoria B, que vai corresponder ao período 2021, caso se mantenham as mesmas condições de não existirem rendimentos do trabalho dependente ou rendimentos de pensões. Primeiro ano, desce de 0,75 para 0,375. Segundo ano, desce ou é reduzido de 0,75 para 0,5625. Isto conforme instituído no artigo 31, número 10 do Código do IRS. Agora, a nossa questão é a seguinte. O que seria alterado caso o Pedro tivesse auferido, em simultâneo, 19.200 euros de rendimento bruto do trabalho dependente? Bom, vamos imaginar que a questão era a mesma, só que
o Pedro tinha também rendimentos do trabalho dependente? A resposta, claro, já está dada, é muito simples. Se o Pedro tivesse simultaneamente rendimentos do trabalho dependente, quando ele estava a preencher o anexo B, teria igualmente que apresentar o anexo A. E ao apresentar o anexo A, que é onde se estão já pré-preenchidos e declarados os rendimentos do trabalho dependente e ou os rendimentos das pensões, já viriam estes rendimentos preenchidos. O rendimento bruto de 19.200, eu coloquei aqui 19.200, poderia ser um valor qualquer, ou seja, desde que a autoridade tributária detecta que existe o anexo A, que estão declarados rendimentos do trabalho dependente, ou rendimentos de pensões, o caso muda completamente de figura, ou seja, já não é aplicada a redução de 50% ou de 50% no ano do início de atividade da categoria B ou de 25% no segundo ano. Portanto, havendo rendimentos do trabalho dependente e ou de pensões, tudo muda. E como a autoridade tributária verifica que o sujeito passivo apresenta o anexo A e também o anexo B, considera a existência simultânea de rendimentos das categorias A e B. No caso concreto, é A. Também poderia ser a H, pensões. O que inviabiliza a aplicação da redução do coeficiente. Se fosse este o cenário, a autoridade tributária, ao verificar que o anexo A é preenchido e que existe também o anexo B, a autoridade tributária no anexo B aplicaria naturalmente aos 15.000 euros o valor, o coeficiente total de 0,75, não aplicaria qualquer tipo de redução ao ano de início de atividade e ao seguinte, mantendo-se as condições. Seria assim aplicado o coeficiente 0,75 sem qualquer redução. Eram declarados 15.000 euros como rendimento do trabalho dependente, estariam sujeitos ao coeficiente 0,75, o que envolve um rendimento líquido da categoria B de 11.250. Para simplificar a análise, eu não considerei a existência de despesas, portanto fiz diretamente o coeficiente. Fica então assim respondida à questão da redução dos coeficientes na categoria B em regime simplificado no ano do início da atividade e no ano seguinte. Para que isto aconteça, não podem coexistir simultaneamente rendimentos da categoria A de trabalho dependente e ou de pensões. Rendimentos de outras categorias não inviabilizam a aplicação das reduções. Apenas a categoria A e ou a categoria H. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.